Nascido na cidade paulista de Pindamonhangaba em 1957, ele cresceu em Sobral, no Ceará, onde seu pai foi prefeito. Formado em Direito, trabalhou como professor na Universidade Federal do Ceará. Desde jovem, interessou-se pela política. Aos 25 anos de idade, foi eleito deputado estadual pelo PMDB, cargo que exerceu de 1983 a 88, quando então tornou-se prefeito de Fortaleza. Em 1990, venceu a disputa para o governo do Ceará já no PSDB. Após a criação do Plano Real, foi convidado para assumir o Ministério da Fazenda no final do governo de Itamar Franco. Candidatou-se à presidência em duas ocasiões, 1998 e 2002, sem conseguir chegar ao segundo turno. Em 2003, foi escolhido pelo então presidente Lula para dar início ao projeto de transposição do Rio São Francisco, à frente do Ministério da Integração Nacional. Em seguida, retornou à atividade parlamentar como deputado federal na legislatura que foi de 2007 a 2011. Apresenta-se este ano novamente como candidato à presidência, agora pelo PDT. Para falar sobre os seus projetos para o país, o pré-candidato Ciro Gomes é o entrevistado do Roda Viva desta noite. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro do Roda Viva de hoje, o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura e emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Convidamos para essa entrevista Brad Haynes, diretor da agência Reuters do Brasil. José Roberto Toledo, editor da versão online da revista Piauí. Débora Freitas, apresentadora e repórter da rádio CBN. E Ibsen Costa Manso, jornalista, palestrante e analista político da ICM Consultoria. Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo. André Perfeito, economista-chefe da corretora de valores Spinelli. E somos acompanhados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Queremos registrar o fato de que o pré-candidato Ciro Gomes não fez qualquer exigência ou restrição quanto à bancada de entrevistadores, escolhida livremente pela produção do programa. Boa noite, candidato, um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado à TV Cultura por essa oportunidade de falar à boa gente brasileira, a quem, nesse momento difícil, mando um abraço sereno e confiante que nós vamos virar esse jogo. Sobre esse momento difícil, vamos começar então. Há uma série de questões já com a greve de caminhoneiros chegando no 8º dia e muita gente suspeitando que as coisas podem sair do trilho e ameaçar a democracia brasileira. O que o senhor diria sobre isso? Até o presente momento, essa ameaça não existe. Claro que a gente precisa entender que muitos interesses se acostaram, interesses subalternos, laterais, aproveitadores de diversos matizes, à esquerda e à direita. Mas democracia de verdade é quando a cidadania se exercita e quando ela se exercita contra poderosos, incompetentes, corruptos, como é o caso no momento brasileiro, isso fortalece a democracia, não fere a democracia. É evidente que o que nós temos que fazer é tentar ir separando o joio do trigo. Né? Esses aproveitadores, essas pessoas, elas vão crescentemente cair sua máscara. E o que vai ficando muito claro é o seguinte: o governo brasileiro impôs à sociedade nacional uma política de preços na Petrobras absolutamente fraudulenta. Esta política desconsidera o custo do barril de petróleo do Brasil e passa a cobrar como se o barril de petróleo brasileiro, que custa ao redor de $17, fosse o custo do barril de petróleo negociado no mercado especulativo do estrangeiro, que hoje está perto de $90. Mas, candidato, o senhor defenderia uma política de preço, de controle de preços internos, não, uma diferenciação de preços? Não, isso foi o erro do passado recente do Brasil, que também não nos serve. O que serve a uma empresa como a nossa, Petrobras, é praticar uma matriz de custos absolutamente transparente, ou seja, quanto custa produzir um litro de gasolina, mais o custo de produção, mais a remuneração do investimento, mais a depreciação, mais um lucro em linha com os competidores equivalentes do estrangeiro. Isso significaria que o óleo diesel poderia estar hoje aí a no máximo R$3, R$2,80, se a gente praticasse essa estrutura de custo. E essa é a fraude. Por quê? Por que o senhor Pedro Parente faz? O que o senhor Pedro Parente faz?
para servir aos interesses estrangeiros, ele deixa 1/3 da capacidade de produção de gasolina, de óleo diesel, de lubrificantes do Brasil ociosos e passa a abrir espaço para que grandes importadores brasileiros comprem gasolina lá fora, aproveitando a peculiaridade da Petrobras, que é deter o monopólio. Na lei foi revogado, mas na prática a Petrobras ainda tem um monopólio. Portanto, o importador de gasolina pode empurrar esse preço absurdo, criminoso, sem contestação do verdadeiro mercado, que seria concorrencial. E, evidentemente, o Brasil não tem que cair no mercado concorrencial. Por quê? Porque nós temos uma companhia estatal que tem padrões de eficiência ou de custos absolutamente importantes em comparação com o mundo e pode e deve transferir essa eficiência para o interesse público brasileiro. Vamos começar nossa rodada aqui pela Débora? Boa noite, candidato. Boa noite, Débora. Bom, outro ponto que ficou bastante evidente durante essa crise, nesse período de crise, nessa greve, é a dependência que o Brasil tem do sistema do transporte rodoviário. Quais são as suas propostas para tentar minimizar essa dependência e estimular outras formas? Evidentemente, há anos, qualquer pessoa que recuperar minhas opiniões, meus escritos, meus livros sobre o Brasil, evidentemente quem conhece o Brasil e sabe de um país que tem cada vez mais volume nas suas produções, nas suas exportações, minério de ferro exige grande volume, soja exige grande volume, milho exige grande volume, para ficar em 3 exemplos, barril de petróleo exige grande volume. Então, esse centro estratégico de produção está crescentemente no interior. A nossa população está concentrada lindeira ao litoral. Ou seja, qual é a matriz óbvia que um país com essas características de produção no interior e consumo lindeiro ao litoral deveria praticar? Deveria ser basicamente ferrovia, para trazer e escoar essa produção do interior, e cabotagem. Durante os últimos 20 anos, o Brasil destruiu a sua marinha mercante e o Brasil destruiu a sua estratégia de ferrovias mais recentemente. E já foi agora com o governo golpista do Temer. Eu, por exemplo, tinha me afastado da política e estava dirigindo, em nome da Companhia Siderúrgica Nacional, a Transnordestina. Estamos avançando mais de 1 quilômetro por dia, ali numa área de grande potencialidade produtiva que liga, enfim, essa estrutura que se convencionou chamar Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Não é? Essa região, essa obra tinha 5 mil pessoas trabalhando. Foi o Temer assumir e parou. Assim, a leste-oeste na Bahia parou, assim a ideia de uma bioceânica em parceria estratégica com os chineses parou, assim a projeção até Porto da Aldeia parou, a projeção, assim também a conclusão da Norte-Sul parou, apesar de estar quase pronta. Evidentemente que o Brasil tem que fazer é retomar uma estratégia de produção e de logística capaz de ser compatível com a nossa geografia econômica. Agora, a Transnordestina, que é o projeto já o senhor citou, demorou uma década, já recebeu 6 bilhões de reais. Quanto? Em grande parte... 6 bilhões de reais, principalmente dinheiro público, parou pela metade e, infelizmente, é metade no meio. Então, não conecta nem Suape, nem Ceará, está servindo para muito pouco, nem oferece trabalho hoje em dia, a não ser trabalho para advogados como o senhor. Mas eu queria entender exatamente como avançou esse projeto com o senhor na presidência da Transnordestina e o que é necessário para projetos que não só oferecem grandes promessas, mas grande execução depois de uma década. Vamos ter clareza, o projeto da Transnordestina é uma concessão privada. Ela não é uma coisa de serviço público e esse dinheiro que foi alocado ali foi alocado através de crédito de participação acionária ou de renúncia fiscal, no caso de algumas outras frações. Portanto, é uma empresa privada, né? A Transnordestina S.A. é uma empresa privada, não tem nada a ver com o setor público, é uma concessão. E a grande questão da Transnordestina é que as ferramentas de fazer não são praticadas com regularidade. E isso é tudo mais no Brasil. Então, a estrutura de financiamento foi parada, foi obstaculizada e nós começa e para. Essa estratégia não foi comigo, eu já cheguei para consertar. Mas tem uma lógica, qual é a lógica? É uma brutal disputa, meio bairrista, a falta de projeto nacional, entre o Ceará e Pernambuco. Para eliminar essa disputa, o que aconteceu? Resolveu-se começar do meio para as pontas o processo. Então, isso é uma coisa que rende-se à realidade brasileira, embora seja pouco eficiente, sob o ponto de vista de um país que deveria se planejar. E a premissa disso é a descontinuidade. Então, cada um quer o seu pedaço, porque acha que ela não vai ser concluída toda. Ibsen.
que mais? Você ficou alguma parte sem responder? Perdão. E para onde vai, então? É preciso retomar e concluir, porque o pior dos mundos é ficar metade pronta e ela não dá retorno nenhum à sociedade brasileira. Mas na hora que ela for lançada, você explode reflorestamento, explode biomassa, explode soja, explode minério de ferro, explode gesso, gipsita, que são hoje imensas potencialidades econômicas desse interiorzão do Brasil, onde a miséria é a regra, e que são inviáveis com o frete rodoviário, porque nem sequer rodovias há nessa região. E assim a mesma coisa Norte-Sul, assim a mesma coisa a Ferronorte, a mesma coisa. Ou seja, o Brasil não pode mais descontinuar as obras. Essa é a grande questão. E se esse dinheiro não vem da CSN, do Benjamin Steinbrück, vem então de novo do setor público? Repare, nenhum país do mundo lança infraestrutura com dinheiro capital próprio de empresas privadas, estrito senso. E quando uma empresa privada toma um crédito, ela não está tomando dinheiro público, ela está tomando um crédito para recuperar e pagar. Agora, a infraestrutura no mundo inteiro se lança com ferramentas de financiamento, como assim na Europa, assim nos Estados Unidos. Ninguém faz ferrovia com dinheiro do caixa de empresa nenhuma. Isso não existe, nenhum precedente no planeta Terra. Vamos deixar claro isso. Vai lá, Ibsen. É o Ibsen agora? Vamos lá. Vamos lá. Eu queria mudar um pouco o foco aqui para uma coisa mais da macroeconomia. O senhor tem colocado alguns pontos do que o senhor pretende fazer num eventual governo, caso seja vitorioso aí em outubro. E eu não queria muito ficar no que eu já vi em algumas outras entrevistas, mas sim em que a gente vê assim, sendo feito muito bem o diagnóstico, mas depois os candidatos muitas vezes não apontam as soluções. Então eu queria, nesse pouco tempo, ver se o senhor consegue fazer a mágica de contar quais são as suas propostas concretas para alguns pontos, como, por exemplo, o senhor fala em revogação dos tetos de gastos, mas mantendo o equilíbrio fiscal, coisa que o senhor já demonstrou em outras, como o senhor sempre diz, em outras atuações do senhor no governo, enfim, no Ministério. Limite de pagamento da dívida pública, né? Redução dos juros por intermédio de Banco do Brasil e Caixa. O senhor disse que não vai ser como fez a ex-presidente Dilma, que acabou levando problemas aí de Caixa para essas instituições. Revogação das reformas trabalhistas, da trabalhista e da Previdência. A Previdência não passou, não precisa revogar, não. Mas na reforma da Previdência, o senhor disse que não há rombo da revogação da reforma trabalhista, e na questão da reforma da Previdência, o senhor fala lá do regime geral, que tem a questão da DRU, não é verdade? Mas tem a questão dos privilégios do setor público. Quer dizer, como é que o senhor ataca isso? E a dívida... Você pode me ajudar fazendo item por item, que fica mais... Vamos lá. Eu acho, você desorienta o telespectador. Acho que não dá para esgotar todos os itens também. Vamos lá. Mas, veja, eu só estou colocando os pontos que o senhor falou, porque essas coisas levam a uma certa insegurança, vamos dizer, do mercado, que quando o senhor não diz especificamente quais são as medidas necessárias. Então, vamos lá. Revogação do teto de gastos. Pronto. Nós podemos ir pela resposta mal-criada ou pela resposta civilizada, que é a que você merece. A mal-criada, que qualquer um desses mercadistas, juramentados, militantes, quer impor em detrimento da democracia, é que isso não tem precedente em nenhum lugar do mundo. Qual é o país do mundo? É simples de entender, que tabela por 20 anos os seus gastos com educação, com saúde, desconsiderando que 2 milhões de bebês brasileiros nascem todo ano. 2 milhões nascem. Se eu congelo por 20 anos o gasto com saúde, quem vai cuidar dessas crianças? Mas como... Um minuto só. Então não há esse precedente. O que existe como precedente, sem status constitucional, é uma norma norte-americana que determina um limite para todos os gastos correntes, inclusive dívida. Isso quer dizer o quê? Que o governo americano vai calautear alguém? Vamos descontar outra. Isso é pura intriga. Se a gente quiser fazer um limite de gastos, vamos fazer como nós fizemos no Ceará. Como é que nós fizemos no Ceará? Excluímos investimento, excluímos educação, excluímos saúde e determinamos um limite de gasto para tudo. Isso é o que está em vigor no Ceará, que é o estado mais sólido do Brasil. Mas através da renegociação com quem defende? Não, quando acontece nos Estados Unidos, eu estou falando se a gente quiser estabelecer, porque o lógico nessas coisas não é estabelecer uma norma. Isso é uma coisa muito pitoresca brasileira. Você tem um problema complexo, aí faz uma votação de uma lei que não pega. Simplesmente essa lei não pegaria jamais, porque não existe precedente no mundo. Então, se a gente quiser uma imitação, eu não estou infenso a isso, eu não discordo, estou na fase de ouvir. Vamos fazer como os americanos. Quando é que acontece lá? Nós vimos vários episódios, você acompanhou. Dá um certo momento, extrapola, aquilo é uma lei ordinária,
e renegocia o governo com o Congresso a realocação de recursos. Se a prioridade é essa ou aquela, se estabelece transparentemente à frente da opinião pública. E eu quero ver se o mercado brasileiro topa isso, porque é selvagem esse dito mercado, que, na verdade, estamos falando de meia dúzia de plutocratas do setor financeiro. Vamos ter clareza, porque quem está matando o mercado no Brasil é esse tipo de estupidez ideológica que se vende como ciência boa. Previdência, o que é que eu estou dizendo? Eu tenho até que refrasear. O déficit da Previdência é real. É real. Só que ele não é de 180 bilhões. Ele foi 25, 30 bilhões, o que já em si anuncia uma coisa muito grave, e a minha assessoria está me advertindo permanentemente disso. E eu, às vezes, porque não é tão relevante, basta dizer que o Temer acabou de entregar 14 bilhões para as transportadoras, deixando os caminhoneiros realmente ainda amarrados na política de preço estúpida da Petrobras. Os taxistas todos estão amarrados na política estúpida de Petrobras, os pirueiros estão amarrados na política de preço da Petrobras, os transportadores escolares estão amarrados na política de preço, e toda a classe média brasileira e o povão que tem um carrinho para ir voltar e trabalhar, está todo mundo amarrado. Ou seja, é uma solução que não resolve nada, em cima de tirar imposto da saúde, da educação, que são os interesses difusos de uma população que já está muito machucada. Os interesses, vamos dizer, desinformados, que acham que pagar imposto é uma coisa ruim, porque há uma carga de propaganda em cima disso. Mas o que eu estou querendo dizer, relativizando o déficit, é que com a DRU vai a 180 bilhões e isso não tem solução por esse caminho selvagem de cortar direito de pobre trabalhador. No Brasil, você tem um problema que você já indiciou na sua inteligente pergunta, é que 2 em cada 100 dos beneficiários da Previdência levam quase um quarto de tudo. Só que esta gente é a gente poderosa do Brasil. E está escrito na Constituição que leis não podem retroagir para mexer com isso. Os juízes, que são quem julga, os promotores, certas corporações do serviço público, algumas delas com peculiaridades muito complexas, que não podem ser analisadas de forma leviana, como os militares. Os militares têm um conjunto de peculiaridades porque eles não são aposentados, eles são, vamos dizer, reformados. Eles estão na reserva remunerada porque eles podem ser a qualquer momento, a qualquer contingência, chamados. Eles não podem ter uma dupla tarefa, eles trabalham em turnos que não são de 8 horas, enfim. Há peculiaridades respeitáveis no caso dos militares, mas eles estão nesse conjunto de valores que a gente precisa pôr em perspectiva a futuro. O que eu estou defendendo é que nós devíamos discutir um regime novo de capitalização público, sob controle dos trabalhadores, e que as dificuldades monstruosas da transição não deveriam nos impedir de entender como chegar lá. Ou seja, cada um fazer sua poupança e a transição fazer conviver 3 hierarquias, que é o que eu estou estudando. Primeiro, todos os benefícios de gente que não contribuiu seriam segregados do orçamento da Previdência e seriam pagos pelo Tesouro, como no limite já são. Tá certo? No limite já são, mas seria que se criaria, para dar transparência ao orçamento, um benefício de renda mínima de cidadania para todos os brasileiros, independentemente de poderem ou não contribuir. Manteríamos até um limite de 2,5%, 3,5%, 4,5%, isso depende da negociação, do êxito da negociação, um regime de repartição em extinção com o tempo. E, por fim, para tudo mais, acima desse teto, um regime de capitalização. Isso é o que nós estamos estudando. Ciro, vamos ouvir o André, que está ligado ao mercado financeiro. André. Boa noite, candidato. Depois a gente volta para as outras que ficaram. Sim, depois voltamos, temos tempo mais os outros blocos. Bem, parece que eu sou o representante da plutocracia que você me falou, já que eu sou o único representante do mercado financeiro aqui, né? Dito isso, eu acho que a questão é mais complexa. Nitidamente, eu acho que não é disso que se trata, né? Acho que a gente trabalha, às vezes, num campo muito de algumas simplificações, até para entendimento mesmo, né? A gente está vivendo um momento no Brasil muito difícil. Hoje mesmo a Bolsa Brasileira caiu 4,5%, as ações da Petrobras caíram 14,6%, o dólar subiu 2,23%, já está sendo cotado a mais de 3,70%. E fica essa discussão meio besta, né? Que o mercado tem candidato, não tem. O que o mercado quer, às vezes, é algum tipo de previsibilidade, né? Acho que nós, como economistas, a gente foi treinado muito mais para entender o como do que o que. Então, essa pergunta, acho que vai muito no sentido do como. E eu vou colocar rapidamente uma questão aqui só para a gente pensar. Existem 3 grandes políticas econômicas, fiscal, monetária e cambial. O que eu vou tentar avaliar aqui para falar para os meus clientes, ainda hoje ou amanhã, é qual dessas você vai segurar e qual dessas você não vai segurar. Porque uma vai vazar. Se você segura 2, uma acaba ficando um pouco mais frouxa e por aí vai. Vamos ver essa parte agora. Política fiscal, nitidamente, no curto prazo, não vai ter um corte de gastos. Mas o senhor vem apontando, e por isso talvez a antipatia de parte do mercado,
que vai tributar de forma mais progressiva, que eu até acho correto, não estou falando que não seja, mas obviamente gera algum tipo de resistência disso, né? A gente sabe, no primeiro trimestre, que 64% das receitas brutas do governo foram receitas não recorrentes. O senhor vai subir imposto? E sim, isso daí dá bilhão? Quanto é que você está imaginando que vai ter para ajudar essa questão fiscal, que vai ajudar todas as outras no limite, né? A gente pode ser julgado pela mistificação que se faz, e isso eu sou completamente impotente para fazer. Ou não sendo eu nenhum aventureiro que chegou ontem na praça, eu posso ser julgado pela minha prática. E é isso que eu peço. Embora o mercado simplesmente seja essa entidade fantasmagórica que resolveu atribuir a si próprio um poder de tutelar a democracia. Eu não aceito isso, ponto final. Isso é uma questão de a que senhor você quer servir. E o meu senhor é o povo brasileiro. Eu nunca persegui ninguém, não sou homem de ruptura de nenhuma natureza. E tem uma história. Qual é a minha história sobre esse ponto específico? Nenhum dia de déficit. Ex-prefeito da 5ª maior cidade brasileira, ex-governador do 8º estado brasileiro, ex-ministro da Fazenda desta república sofrida, não tenho um dia de déficit. Sabe quantos políticos podem dizer isso? Só eu, no Brasil. E assim que eu vou ser julgado, sabe como é que eu fiz quando fui governador do Ceará? Tinha 36,5% de receita corrente líquida livres para investimento. Fui ao mercado e comprei 100% da dívida do Ceará, com 15 anos de antecedência no vencimento. Sou eu que sou irresponsável? Não, mas Só um minutinho. Espera aí um pouquinho. Então, isto é a minha prática. O que vocês vão fazer de propaganda adversa, clandestina, traiçoeira, eu já estou acostumado. Já estou acostumado. Vocês que eu digo é para generalizar, porque eu sei como é que as coisas são. E não estou falando de vocês especificamente, que inclusive é pequeno e eu tenho um grande interesse nisso. Agora vamos ter clareza. Como é que se produz superávit? Ou como é que se sai de déficit? Eu não conheço outra fórmula a não ser um ponto de equilíbrio entre redução de despesa e aumento da receita. Se alguém souber, me ensine, porque nas casas da gente, nas empresas da gente e na nação da gente, só tem um jeito de equilibrar a conta ruinosa. É aumentar a receita e diminuir a despesa. Agora vamos juntos. 50% ou metade do gasto público brasileiro é despesa financeira. Bernardo, a metade do orçamento brasileiro, de tudo que se arrecada de imposto, etc., etc., é despesa financeira, juro e rolagem de dívida. Só para fazer sem querer fugir do assunto. Já se incomodou. Não, mas não é. Eu tenho que colocar. Ou você diz que isso é verdade ou não pode interromper. Um dado que vai te corroborar o que você está falando. 46% segundo os dados do FMI, 46% das receitas são gastadas com juros no Brasil, desde 2015. Mas o senhor propõe renegociar. Só um minuto, eu vou chegar lá. Então vamos lá. Aí 29 de cada R$100 que a gente arrecada, previdência. Com essa trava de não poder retroagir para ferir direito adquirido. Aí sobra R$21 ou R$20 para a educação do nosso povo, saúde do nosso povo, segurança pública, que é um pavor da sociedade brasileira, 62 mil homicídios, só 8 em cada 100 são investigados. Tudo isso aqui, mais cultura, mais ciência, tecnologia, ponte, estrada, aeroporto. E aí a gente pega e mete uma trava, que é a tal emenda 95, que congela este gasto por 20 anos. Então, vamos fazer. A despesa aqui, evidentemente, que eu sei que eu sou muito responsável, porque eu sei que a dívida pública corresponde, basicamente, à poupança da sociedade. Portanto, qualquer brincadeira, qualquer leviandade, qualquer irresponsabilidade vai cair em cima de alguma parcela da sociedade. Eu sei do que eu estou tratando. Fui lá e comprei a dívida do Ceará. Não dei calote, não. Comprei a dívida do Ceará e que eu pretendo fazer com a do Brasil no prazo de algum tempo que eu vou precisar para virar o jogo. Comprar a dívida do Brasil, é isso? Agora, cadê a câmera para eu conversar com o povo? Está aqui. Tem duas que... Eu volto já para você, não me leva mal. Dois países do mundo, o Brasil e a Estônia, não cobram imposto sobre heranças ou lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu vou cobrar. Agora... Sabe quanto é o tributo sobre heranças nos Estados Unidos, que ninguém duvida que seja uma pátria capitalista? 29% é a alíquota menor. Sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Para quê? Para poder diminuir o imposto sobre os trabalhadores, que são onerados no consumo, e sobre a classe média, que morre com imposto de renda extraordinariamente injusto na fonte.
Compreende? Agora... Tem jeito para então. Quer fazer os cálculos? Não, depois a gente vê isso daí. Não, quer fazer os cálculos? Renúncia fiscal. A renúncia fiscal no Brasil hoje está em números brutos, 580 bilhões de reais. Vamos deixar aqui para o próximo bloco. Tá bom. Só você me responde. Tem renegociação da dívida ou é recompra da dívida? Não tem nada de renegociação. Recompra da dívida. Veja, dívida pública no mundo inteiro é referida a PIB. Sim. Na literatura que o André estudou brilhantemente, dívida pública é referida a PIB. Por quê? Ninguém paga dívida com PIB, você paga com tesouro. Mas é porque no mundo inteiro a dívida tem longo prazo. Então o problema do Brasil não é o tamanho da dívida, o criminoso prazo que está se impondo ao Brasil. Hoje, essa turma que está aí, esses golpistas que nos governam, e a Folha de São Paulo me honra com um editorial chamando assim, as hipérboles de Ciro, hipérbole é um exagero. Então, eu disse que a dívida brasileira era 5 trilhões e 500 bilhões de reais. Em número grosso, esta é a dívida bruta brasileira mesmo. Atenção, Folha de São Paulo, seu editorialista errou. Por que o Tesouro só reconhece 1.500 ou 3.500? Porque tem 1 trilhão e quase 200 bilhões de reais clandestinos que o seu Banco Central, do senhor Michel Temer, emite como operação compromissada. Sabe qual é o prazo de vencimento desse 1 trilhão e 200 bilhões, André? 4 dias. Exatamente. Onde é que existe no mundo isso? Não existe. Vamos deixar... Vocês ouviram o André dizer que não existe, né? A gente vai... Aí, ó, vamos pro mercado aqui. Ciro, vamos deixar aqui para o próximo bloco, a gente ainda tem esse lado da bancada aqui que tu não perguntou. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Até já. Roda Viva. Apoio. Estamos de volta ao vivo com o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Vamos fechar agora a nossa roda aqui de perguntas com o Zé Roberto Toledo e depois com o Bernardo Franco. Ciro, eu queria voltar para a questão da greve dos caminhoneiros, mas fazer um pit stop em 1994, outubro. Talvez você se recorde, você estava em Madrid, reunião do FMI. Tudo bem. E tinha uma greve muito grave no Brasil, que era talvez equivalente a essa greve, que era uma greve dos petroleiros. Você era ministro da Fazenda. E você deu uma declaração dizendo que aquela greve era uma greve eleitoreira, autoritária, fascista até. Então, minha pergunta para você é, você presidente hoje, o que você faria com os grevistas, caminhoneiros, com os grevistas, donos de empresas de transporte e com o presidente da Petrobras? Eu faria exatamente o que eu fiz naquela data, porque existe um certo manual para quem tem experiência. Em greve dessa natureza, com esse potencial explosivo, você endurece e senta para negociar. Então, o que é que eu fiz? De Madrid, mandei uma declaração extremamente dura, peguei o avião, desci no Brasil e me encarreguei de negociar. E essa negociação simplesmente impediu a greve, não aconteceu a greve. Havia uma ameaça de greve. Adiou. Ela foi mediada pelo Vicentinho da CUT, a quem eu conheci, em quem eu confiava e ele confiava em mim, e pelo Spies, na época presidente da FUP. Essa greve ela foi negociada no apartamento do Itamar Franco, no fim de semana, em Juiz de Fora, e ela terminou com um brinde de chopp num bar embaixo do apartamento do Itamar Franco. Mais ou menos é o que eu faria agora. Agora tem uma diferença. Naquela data, e é preciso que a gente tenha clareza disso, porque eu estou do mesmo lado. Eu não sou um bajulador de interesses corporativos. Eu sou um homem que serve ao interesse público. Meu patrão é o povo brasileiro, lá como cá. E às vezes eu sou mal compreendido por isso, que é muito mais fácil você defender os organizados e deixar o povão aí sem defesa e tal. Minha questão é outra. Então, nesse momento, por exemplo, eu apoio a greve dos petroleiros anunciada para quarta-feira, porque eles não estão reivindicando salário, porque já naquela data ganhavam 16 salários. 16 salários. Hoje não é mais assim, já apanharam para cacete, desde o Fernando Henrique para cá, praticamente eles foram muito maltratados. Mas ainda há ineficiências. Entretanto, agora o que eles estão fazendo? Eles estão vindo em socorro, não é, do Brasil. Porque eles, por dentro, sabem que a política de preço do seu Pedro Parente é lesiva ao interesse nacional, é entreguista aos estrangeiros, e essa é uma das razões do golpe de Estado que está em marcha no Brasil. A primeira providência foi revogar a lei de partilha.
E, a propósito, hoje, o Bolsonaro é o maior aliado aí dos caminhoneiros, votou a favor da entrega aos estrangeiros. É assim que a vida é no Brasil. O cara acha que pode ganhar nas duas pontas o tempo todo, supondo que o povo é burro. E agora, o que é que vai acontecer? Não adianta a gente aceitar que essa greve se exaura no atendimento dos interesses corporativos, dos sindicatos, dos empresários do transporte. E isso é o que está em jogo no Brasil hoje. É um sacrifício, é uma coisa, mas vale a pena a gente purgar esse sacrifício, porque só tem uma saída. Demitir o seu Pedro Parente, eu peço publicamente aqui a demissão deste entregue à pátria, que é o seu Pedro Parente, e trocar a política de preço da Petrobras. O resto é paliativo a custo do povo. O senhor falou que endureceria primeiro para depois negociar. É assim que se negocia quando a coisa não é justa. Mas como seria o endurecimento nessa greve específica? Às vezes é só retórica, como foi daquela vez. Embora eu costumo dar cabimento ao que eu falo. O Brasil precisa restaurar a autoridade. Há um certo desorientação aí pedindo intervenção militar na cabeça de algumas pessoas, mas isso é um grosseiro equívoco. O que elas estão procurando é a restauração da autoridade. Repare bem, nós temos 62 mil homicídios, só 8 em cada 100 são investigados. Que Estado de Direito Democrático é esse? Que Estado de Direito Democrático é esse? Agora, o presidente da República deu uma ordem para que a Polícia Federal acabasse com os piquetes, que o Exército fosse para a rua e nenhuma das duas coisas aconteceu. Esse tema, rapaz, eu vou dizer para você, eu tenho até um certo pudor de não exagerar, porque agora é trincar o dente e atravessar até a eleição. Porque não tem como interromper uma coisa, mas esse tema é o fundo do poço. Eu já conhecia de muito longa data. É um escroque, para falar aqui uma palavra clara, é um escroque que usurpou a presidência da República. E alguém acha que eu sou exagerado, mas eu conheço ele de perto, de longuíssima data. Aí está revelado. Toledo, vamos deixar agora o Bernardo fazer a pergunta dele. Candidato, boa noite. O senhor tem dito aí na campanha que, se for eleito em 2019, vai partir para desmontar o PMDB. Ao mesmo tempo, o senhor está fazendo... Os caminhos da democracia, é bom sempre dizer. Certo, mas ao mesmo tempo o senhor está buscando fazer uma aliança que incorpora vários partidos aí do chamado Centrão, inclusive o PP, que é gente que adota práticas políticas muito parecidas e que, enfim, teve com Dilma, depois bandeou para o lado do Temer, o caso do PP especificamente, o partido com mais políticos envolvidos na Lava Jato. Seu partido, o PDT, tem apenas 20 deputados de 513. O senhor vai precisar de maioria. Como é que o senhor vai fazer? O senhor vai traçar uma linha e tirar os picaretas ou o senhor vai escolher alguns picaretas que vão caber na sua aliança? Não, eu não vou escolher os picaretas, não. Repare, a minha tarefa hoje é de duas naturezas. Eu não sou candidato à Madre Superiora do Convento. Eu sou candidato, se o meu partido, na data própria, aprovar, isso é uma imposição da legislação eleitoral. Eu tenho segurança que o partido fará isso, mas se o partido me homologa como candidato, eu preciso viabilizar a eleição. Por quê? Porque a tragédia que se aproxima do Brasil é o risco de se homologar pelo voto popular, por falta de orientação, de firmeza, de capacidade de correr risco, de falar a verdade, ainda que isso gere incompreensões. O Brasil está arriscado a legitimar essa agenda antipovo, antipobre, antinacional pelo voto do nosso povo. Ou até cair numa aventura pior, de um aventureiro tresloucado, extremista, fascistoide, que, enfim, sabe-se lá com quantos meses ele afunda de resto o nosso país. Então, a minha responsabilidade é essa. Para levar essa responsabilidade a cabo, eu tenho que fazer uma campanha de maneira a não fechar portas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso preparar o dia seguinte. Se amanhã o povo me der essa honra de servir ao Brasil como presidente, eu vou dialogar com todo mundo. Mas por que eu escolho o PMDB como questão central para ser desmontado pelo caminho da democracia? E o caminho da democracia aqui é só cortar a torneira da roubalheira. É simples, isso não tem muito mistério. Nós já fizemos isso com o PFL do Ceará lá atrás, cortamos a torneira da roubalheira, eles somem, porque a razão de ser deles existirem é roubar. Eles só existem para isso. Essa turma vive assaltando os cofres públicos. Se você corta as torneiras, eles morrem de inanição e rapidamente mudam de partido. São trânsfugas, Isso eu vou fazer. Mas eu não tenho ilusão de que a minha mera eleição vai transformar o parlamento brasileiro num ajuntamento de anjos puristas. Isso não está no meu alcance, embora a população esteja na sua mão. Eu vou sempre pedir, olha, se alguém votar em mim, por favor, vote num deputado e num senador que me ajude, que esteja em linha com as nossas ideias, com os nossos valores. E isso muda completamente. Eu tenho segurança de que o PDT vai fazer 60 deputados, pelo menos. O que não é muito, não, mas é 60. E isso nos permite dialogar em outros planos. Portanto, minha tática eleitoral hoje é fechar um campo
porque nada tenho contra alianças, nunca tive. Sou do ramo, né? Sou treinado, fui prefeito, fui governador, fui ministro, enfim, sou bastante treinado nisso. A questão aqui é da aliança ter hegemonia clara, ou seja, quais são os valores, o cimento dessa unidade. No Brasil, infelizmente, tem sido a fisiologia e os projetinhos de poder. No meu caso, eu estou procurando humildemente, mas com muita disciplina, uma aliança com o PSB e, se não der no primeiro, no segundo turno, com o PCdoB. Esse seria o núcleo forte que guardaria, vamos dizer, as tábuas da lei de um possível governo meu. A partir daí, com as tábuas da lei afirmadas... Não dá sem deputados isso. Como? Isso não dá sem deputados hoje, nem perto. Hoje não dá, mas pode dar com a eleição. Nós estamos na iminência de uma eleição. E aí dá-se a questão de conversar com quem o povo eleger. Vamos ter paciência. Quem o povo eleger é com ele que eu vou negociar, Bernardo. E é assim que se impõe. Nós não podemos querer ser dono da verdade. Apenas eu escolhi, estou dando transparência, que o PMDB chega, porque o PMDB desestabilizou o governo Fernando Henrique, e o PMDB desestabilizou o projeto do PT, e o PSDB nunca mais ganhou eleição no Brasil, e o PT, olha o que é que aconteceu. Comigo não vai acontecer isso. Eu destruo eles antes, pelo caminho da democracia. Agora, seu irmão, quando foi ministro, se propôs a fazer a mesma coisa, deu aquela declaração... Sim, a Dilma optou pelo Eduardo Cunha. Ele foi derrubado em dias. Quem estava certo? Ele está lembrando aqui um episódio em que o meu irmão chamou o Eduardo Cunha de achacador. A Dilma imediatamente solidarizou-se com o Eduardo Cunha, ele foi lá e pediu demissão. Quem estava certo? O Eduardo Cunha está na cadeia e a Dilma foi impeachada por ele. Quem estava certo? O meu irmão, Cid Gomes, ou a dona Dilma? Essa reação não pode se repetir contra o senhor? Mas eu sou do ramo, eu não sou a Dilma. Ciro, o príncipe, como está escrito no Maquiavel, eu cansei de dizer isso para ela, tem que ser amado ou temido. Não podendo ser amado como prefere, tem que ser temido. E a Dilma deixou-se imolar e com ela a democracia, porque não é do ramo. Simplesmente não é do ramo. É um dedaço que o meu amigo Lula fez para continuar mandando. E olha no que deu. Será que é isso que é bom para o Brasil? Uma questão. No seu estado, em Fortaleza especialmente, reside um dos símbolos da luta do feminismo no Brasil. Né? Maria da Penha, que deu nome à lei, grande conterrânea. Embora você tenha nascido em Pindamonhangaba, ela tem o seu instituto, desenvolve a sua luta há mais de 20 anos. Por que você nunca foi visitá-la? Isso é uma... Eu vou dizer para você que talvez seja uma estupidez inominável. Eu não sabia que a Maria da Penha tem um instituto. Eu ando muito viajando, trabalhando, eu não sabia que ela tem um instituto. Mas se eu soubesse, já teria de visitar muitas vezes. Eu a conheço, tenho estima por ela, temos um excelente relacionamento e, evidentemente, um convite dela não seria um convite, seria uma convocação. Ou seja, Maria da Penha, na próxima chegada na terrinha, eu vou aí te dar um abraço. Candidato, voltando aqui um pouco à questão econômica, desculpe, Débora, mas essa aqui vai ser curtinha e não vai ser tão complexa. O Adam Smith dizia que não há nada que um novo governo aprenda mais rápido do que aumentar imposto. Agora há pouco o senhor estava falando aí da questão da cobrança de imposto sobre heranças nos Estados Unidos. O senhor recentemente tem falado aí, não da recriação da CPMF, é um outro conceito, mas a fórmula de incidência de um novo imposto acima de R$2.000, pelo que eu entendi da sua proposta. Já se falou aqui no passado, além de impostos sobre heranças, sobre grandes fortunas, e aí, o que é grande fortuna, né? Tinha propostas, inclusive, de que alguém que tivesse um imóvel acima de R$1 milhão, que qualquer pessoa de classe média aqui em São Paulo pode ter, haveria uma taxação. Mesmo a questão da herança. Às vezes você tem famílias aí que trabalham a vida inteira, de repente o pai morre. A questão é impostos. Nós já estamos com a carga tributária elevadíssima. Falar de aumento de impostos enfrenta uma certa oposição dentro do Congresso. O que o senhor precisa... Quais são esses patamares, alíquotas e tal, e que impostos o senhor pretende propor? Como o senhor disse, só tem como cortar. Só para concluir. O senhor disse que não tem como resolver o problema se não cortar custo e aumentar a arrecadação. A gente vê muito a questão da arrecadação e não vê corte de custos, né, nos estados. Não, repare bem, eu estou ameaçado aqui de uma boataria de calote, porque eu estou indicando em que proporções os gastos têm e devem ser cortados. Eu sou campeão de superávit primário, essa é a minha vida. Eu sei por onde as andorinhas dormem. Então, repare bem, qual é o problema hoje, concretamente, do Brasil para o próximo presidente, seja ela ou ele quem for? Essa gente quebrou o nosso país. E são 7 dias de greve dos caminhoneiros, eles já torraram mais 14 bilhões de reais.
Então, o déficit esse ano, na véspera da posse do próximo presidente, o primário, sem pagar um centavo dessa dívida de 5 trilhões de reais que já estará alcançado naquela data, já estarão alcançados naquela data, vai espetar uma conta que dá um déficit de quase 200 bi. 180, 170, 140, porque é fazendo e contando. A canalice não tem limite. As pessoas acham que eu sou exagerado, estão ferrando nossa pátria. E, para mim, criminoso é quem se omite. É quem não denuncia, é quem fica fazendo pano morno a pretexto de que a gente tem que ter uma linguagem elegante, aristocrática e tal, que eu estou até me esforçando, né? Se vocês não reconhecem isso, que eu estou falando aqui com palavras mais afirmadas. Mas quem sabe das coisas tem que estar indignado. Nosso povo sofrendo o pão que o diabo amassou, numa situação caótica dessa, de anarquia, de anomia. Maria Bonita, perdão, não é anarquia, é anomia, não é? E você, Maria Bonita, é uma companheira amiga que é anarquista, aí pediu para eu não falar mais em anarquia no sentido de falta de governo desmoralizado, e ela tem toda a razão, né? Então, repare bem, neste momento, peculiarmente, o Brasil precisa sair da caixinha conservadora e agir. E aí você tem a mágica que é possível fazer, eu fiz muito no Ceará, de reduzir tributação sobre os mais pobres. Porque a carga tributária sobre os mais pobres é muitas vezes mais alta do que a carga tributária sobre os mais ricos. Na fonte, enfim. Na fonte é a classe média, que também paga dobrado. Mas o povão está pagando 40% de imposto na ligação de telefone, na conta de energia em casa. Sabe, isso é selvagem, isso é absurdo completamente, porque um certo baronato no Brasil... Vamos lá, o Itaú acabou de pagar para 4 famílias 9 bilhões de reais de dividendo. Você morre com 27,5% na fonte no seu salário e as famílias receberam 9 bi, com B de bola, bilhões de reais, não pagaram um centavo. Aí alguém, não, porque não sei o quê. Olha, esses caras não vão me perdoar, eu não sou agradável para eles. Mas a gente precisa saber o que está acontecendo no Brasil. 4 famílias acabaram de receber 9 bilhões de reais de dividendos, que o Banco Itaú, um de 5 bancos que monopolizam 85% das operações financeiras do Brasil e que cobram do nosso povo 486% de juros no cartão de crédito. Que cobram no cheque especial do Banco do Brasil 282%. Existe isso na França? Tem algum precedente no planeta Terra de algo por 1/10 disso? Não existe isso. Além de dividendos, e como taxar? Isso deixa a Débora fazer uma pergunta. Pois não, desculpa. Como taxar dividendos? Não, dividendos não, mas a questão da CPMF, que não é CPMF. Não. A questão básica é o seguinte, isso não está decidido ainda. Heranças e doações está decidido e lucros e dividendos está decidido. Eu vou propor ao povo brasileiro. Porque eu não sei mentir, não gosto de mentir. Acho que aquele que mentir agora se desmoraliza muito mais rápido e muito mais profundo do que o Michel Temer merecidamente está se desmoralizando. E do que a Dilma, que se desmoralizou também porque mentiu. Não contou a verdade para o povo da crise econômica que estava ali despencando os preços dos produtos tradicionais brasileiros, desfinanciando nosso balanço de pagamento. Vai lá, Débora. E ela sai com essa maluquice, com Levi, fazendo as loucuras que fez, inclusive desnacionalizando a possibilidade de um complexo industrial da saúde que emprega para burro, que gera renda para burro. Enfim, todas essas mazelas do Brasil começaram ali, com o Levi, que é a mesma turma aí. É a mesma turma. O Levi era 5º nível do Bradesco e agora o Ilan, pelo menos, é 1º nível do Itaú. Essa é a gente que manda no país sem voto. Vai lá, Débora. Candidato, pegando um gancho aqui na cobrança que o Lessa fez em relação à visita ao Instituto Maria da Penha, gostaria de saber se a sua proposta de governo contempla políticas públicas para combater a violência contra as mulheres, até porque a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de monitorar o feminicídio, a própria aplicação da Lei Maria da Penha encontra entraves. Quais são essas propostas, como é que elas podem ser colocadas em práticas? E o senhor já disse que é a favor da descriminalização do aborto. Como é que esse tema seria discutido com a sociedade? Veja, eu não sou candidato a guru de costumes. No passado, eu, por fidelidade às minhas convicções e à minha consciência e por fidelidade à opinião pública, eu acabei caindo em certas provocações que me tiravam do ambiente de líder do país, a quem cabe mediar os conflitos, que não são triviais, especialmente nesses assuntos identitários, para tomar uma posição que só me serviu para perder confiança. Então, repare bem, eu não sou candidato a guru de costumes, eu sou candidato a chefe do Estado brasileiro. E como chefe do Estado brasileiro, o que eu vou garantir a todos é que nenhum tema será tabu. Todos serão tratados
e o presidente da República não tomará parte prévia, mas estimulará o debate franco, aberto entre todos os grupos de opinião interessados no assunto, que têm uma contribuição a dar, e estimularei a tolerância e o respeito à diversidade. Aí, já algumas coisas eu tomo posição. É uma tendência moderna, desagradável, entre várias do Brasil, o crescimento exponencial de mulheres em situação de violência. É uma tendência assustadora, subiu mais de 500%. Nos últimos 3 anos, a quantidade de mulheres apenadas, por exemplo, no sistema prisional brasileiro. Crescentemente estão sendo usadas, coisa que para um cearense, por exemplo, é chocante, nós temos uma certa tradição matriarcal, é absolutamente chocante a quantidade de mulheres envolvidas no tráfico, que agora os códigos da violência banalizada estão degolando mulheres na periferia de Fortaleza. Isso tudo é muito assustador. Eu estou reunindo especialistas para discutir o que fazer. E quero lhe dizer que até o presente momento é uma brutal perplexidade. Coisas triviais são ditas. Por exemplo, faz sentido um país como o nosso, aí falando de jovens, ter 760 mil pessoas aprisionadas, 270 mil das quais jovens que foram pegos em flagrante pela polícia com minúsculas quantidades de droga. Não se trata de um debate moralista ou religioso. A pergunta que eu estou fazendo, faz sentido que você entregue o jovem imediatamente para ser bucha de canhão ou exército de reserva do enfrentamento das facções criminosas, do narcotráfico, perigosíssimas, que estão mandando no crime brasileiro de dentro dos presídios? Então, são essas perguntas que eu vou propor e estou já propondo e vou apresentar um conjunto de ideias. Elas não têm um corte ainda, vamos dizer, que eu possa dizer a você, ter uma experiência internacional que eu vou imitar. Não existe. É claro que é uma preocupação que tem que considerar, mas hoje a grande vetor é jovem. Pouco importa a questão, vamos dizer, do gênero. Só para esclarecer. Jovens e gays também. Só para esclarecer, então, para mim, pelo menos não ficou claro. Essa é, obviamente, uma pergunta que o senhor pode até achar que é uma pegadinha, mas não é, porque tira voto, efetivamente, você se posicionar sobre aborto, sobre descriminalização das drogas. Tal. É ocioso. Sim. O que aconteceu na Irlanda? Um país tão católico ou mais do que nós. Deu-se um plebiscito e o povo, orientado pelas igrejas, pela sua moral, etc., votou por 70%. Mas o que eu penso sobre este assunto já está dito. Sim. O que eu acho é o seguinte, que o aborto é uma tragédia, fundamentalmente uma tragédia humana, uma tragédia emocional, uma tragédia de saúde, e não vejo qual é o sentido, não é, de você ainda pesar o peso do Estado sobre essa tragédia. Mas eu ia perguntar justamente sobre os jovens que o senhor mencionou. A descriminalização das drogas, que chegou a ser defendida, por exemplo, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, afetaria diretamente essa estatística que o senhor citou, de que grande parte dos presos hoje no sistema prisional brasileiro são jovens que foram presos como consumidores, digamos assim. Sobre essa questão específica, o senhor tem já uma proposta ou ainda está em estudo? Não, está em estudo e veja bem, as igrejas, o Brasil é um país profundamente cristão. A Igreja Católica é contra, os neopentecostais são contra ao quadrado. E não adianta nada a gente ser um déspota esclarecido que vai impor a uma nação aquilo que você acha correto. O que é que nós precisamos fazer? Generosamente, é trazer os especialistas e ponderar com todo o Brasil organizado, com as mediações em que um povo respeita, se esse é o caminho. Até porque não há um precedente, volto a dizer, internacional, que diga, está ali, ó. Eles fizeram isso e deu profundamente certo, nós precisamos imitar. Não existe esse precedente. Existe, Portugal fez não, isso. Se vocês não tivessem me interrompido, eu ia dizer, Portugal fez um atalho hábil. E é hoje a melhor ideia que eu acho. Portugal não descriminalizou. O que é que Portugal fez? Eu vou explicar, eu fui lá estudar. Fui lá 2 vezes já estudar esse assunto. O que é que Portugal fez? Portugal pegou especialistas e pediu aos especialistas que definissem a quantidade necessária e suficiente para um dependente químico, droga a droga, usar por uma semana. E estabeleceu, sem lei, sem plebiscito, sem nem Constituição, sem nada, estabeleceu o seguinte, que desta quantidade que o usuário dependente tem necessidade e é bastante para ele por uma semana, é assunto de saúde pública e política de redução de dano, que a propósito foi a política do Ceará quando eu fui secretário de saúde. A política do Ceará em relação a isso era a redução de dano e segue sendo brilhantemente a política que nós tocamos lá em Fortaleza, na capital especialmente. A partir dessas quantidades que os especialistas definem, Portugal continua criminalizando. Mas então é questão só de uma certa habilidade que tangenciou o veto, uso, né? o veto moral religioso.
Pode ser que por aqui a gente ache essa saída. Pode pessoalmente, ser. Mas ela não está madura, solução. perdão, Ricardo, ela não está madura ainda o suficiente para você dizer, não, funcionou. Não está ainda, é recente. Não, tem 10 anos em Portugal. Mas é recente. Recente, por exemplo, a política do Uruguai tem mais ou menos a mesma data e não está funcionando. Não está funcionando. A política da Califórnia aparentemente está funcionando, mas eles avançaram para drogas leves. Olha, isso é uma perplexidade. Não adianta nós aqui do mundo letrado, que somos generosos, etc., temos a melhor informação, achar que nós vamos empurrar a goela abaixo de uma sociedade cristã, religiosa, moralista como a nossa, soluções dessa natureza. Mas pessoalmente isso é favorável. O que eu acho é que eu devo a obrigação de pôr isso em debate. E estou disposto a ir ao Papa Francisco, que é uma figura santa, que tem revelado uma sensibilidade grande, para ver se ele nos ajuda a colocar em perspectiva essa discussão no Brasil. Porque o que não dá é ter 62 mil homicídios, quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros, quase todos vinculados ao problema da droga, e a gente fazer de conta que vai resolver isso com moralismo de goela. Isso não dá. E a questão das prisões também, cheias de Acabei de dar o número, 760 mil pessoas presas, 270 mil das quais jovens presos em flagrante para produzir estatística com pequeníssimas quantidades de droga. E no dia seguinte, recrutados pelas facções criminosas, viram soldados perigosíssimos da pior e mais banalizada violência no país. A gente vai ter que fazer mais um intervalo, a gente volta para o terceiro bloco logo em seguida e eu espero vocês até já para ver a continuação do debate aqui com o candidato a presidente Ciro Gomes. Roda Viva. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Nós vamos ver agora a pergunta da consultora em educação, Ilona Betkerhazy, de São Paulo. E você também pode gravar sua pergunta e enviar para os próximos convidados do Roda Viva pelo aplicativo da Cultura Digital. Nós recebemos aqui centenas de perguntas e esperamos aqui estarmos representando a quantidade de todos os telespectadores que participaram. Então vamos agora à pergunta da Betkerhazy, por favor, da Ilona. Meu nome é Ilona Betkerhazy, eu sou consultora de política educacional. A minha pergunta para o candidato Ciro Gomes é qual é o plano dele para a educação brasileira? E se esse plano leva em consideração as reformas educacionais do estado de origem dele, o Ceará, e de Sobral? Naturalmente, antes de perguntar, eu já ia dizer que a resposta era essa. Nós, no Ceará, aprendemos, na tentativa-erro, inclusive, a construir um caminho, não é, em que basicamente hoje é possível manualizá-lo e replicar as boas práticas. O que ela está mencionando é que Sobral, a minha cidade, no interior do Ceará, onde nós começamos isso ainda sob a liderança do Cid Gomes, que é o ex-governador, nós temos o melhor IDEB do Brasil, que é o indicador de educação básica do país, é o disparado melhor do Brasil, sem rival. E no Ceará, replicando essas práticas, nós já temos 77 das 100 melhores escolas fundamentais do país. Lembrando que o estado do Ceará é um estado muito pobre, que já indicia que o problema do dinheiro é real, é grave, mas não é só esse o problema. Portanto, há que se encaminhar um projeto educacional, e essas serão as guias de um projeto meu, em dois rumos. O primeiro, a mudança do padrão de ensino. Hoje, o ensino que se dá ao filho do pobre brasileiro na escola pública é o decoreba. É um enciclopedismo raso, né, que ensina um pouquinho de cada coisa e não se aprofunda em rigorosamente nada na imaginação que uma pós-graduação é que vai dar profundidade a qualquer um. Isso, em tempos de Google, é lixo puro. Portanto, nós precisamos motivar os professores para que eles se reestruturem e recriemos um paradigma pedagógico que seja capacitador do juízo crítico. Mangabeira chega na audácia de propor, e é uma pessoa que tem muita influência nos desenhos programáticos que eu estou fazendo, chega a propor que o mesmo conteúdo seja ensinado de duas maneiras diferentes, preferencialmente antagônicas, porque isso provoca na cabeça do aluno a liberdade da crítica e o posicionamento de juízo de valor. O outro rumo é mais fácil de entender. O Brasil tem subfinanciamento grave hoje, especialmente em dois planos. Nós tivemos muito sucesso numa política pública que atravessou Fernando Henrique e Lula, que é o Fundef e Fundeb.
Então, o Brasil andou bastante. Nós resolvemos a questão, por exemplo, do acesso à escola no ensino básico e fundamental do Brasil. Nós temos vagas sobrando hoje, porque a demografia, quer dizer, a população está diminuindo a quantidade de filhos, então você começa a ter vagas sobrando. Chegamos a viver aí muitos anos de 100% de acesso. O que explode agora é a demanda por ensino médio. E esse ensino médio precisa ser redesenhado em bases profissionalizantes e de tempo integral. Nós precisamos disputar o garoto e a garota com o narcotráfico, entregando a ele uma escola gostosa, uma escola que o retenha, que o capacite para o trabalho, enfim, que seja gostosa de estar ali. 1 de cada 4 alunos do Ceará também já estão nesse tipo de escola e dá gosto ver, eu vou mostrar na televisão para ver como é possível fazer. Agora, E a outra questão, só para terminar, é o ensino infantil. Hoje parece ser verdade, por essa evolução das neurociências, que a capacidade mental de abstração de uma pessoa se conforma na prática na primeira infância, de 1 a 3 anos. E hoje nós precisamos dar aos filhos dos trabalhadores e dos pobres essa creche, essa coisa, porque também só assim a mãe vai poder sair para trabalhar sem deixar a criança, enfim, descuidada e presa de todo tipo de ameaça. Agora, Ciro, o analfabetismo parece que o Ceará não teve tanto sucesso, que está na mesma média. Analfabetismo adulto. Analfabetismo adulto, que está na mesma média nós abandonamos. Do Nordeste. Nós abandonamos. Desistiram desse... Desistimos e qualquer um que compreenda, que tenha já atacado, então chegamos a pagar para as pessoas frequentarem, e é tão constrangedor para um adulto ficar no tati-bitate do beabá de reaprender, que é uma indignidade. Então, depois de tentar muito, nós abandonamos, queremos ajudá-los a trabalhar, a se capacitar para o trabalho, mas nós vamos focar na criança. Bernardo. Ciro, o Lula está preso, mas ainda aparece em primeiro lugar nas pesquisas com cerca de 30% dos votos. É mais ou menos unânime que, sem esses votos, o senhor não vai para o segundo turno. O senhor tem que pegar uma boa parte desse eleitor que hoje, aparentemente, está sem candidato. No entanto, o senhor tem trocado umas cotoveladas com o PT. O próprio Lula já disse que o senhor tinha que parar de dizer besteira. Depois a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, disse que nem com reza brava o senhor consegue o apoio do PT. O senhor, em contrapartida, também não foi lá em São Bernardo do Campo, na véspera da prisão, tem dado uma distanciada, criticou muito a Dilma agora há pouco aqui. O senhor acha que não está jogando fora a oportunidade de ir para o segundo turno nessa briga? Eu não estou brigando, não. Veja bem, eu não sou do PT. Eu não aprovo a resultante final do que o PT produziu no Brasil. E eu não faço isso por nenhum tipo de oportunismo. Eu não aceitei mais ser ministro a partir do primeiro governo do Lula. Eu não aceitei, honrosamente convidado, não aceitei ser ministro da Dilma. Por quê? Porque eu vi essa coisa toda acontecendo. Tudo que acabou dando no que deu, eu meio que denunciei antes. Eu fiquei muito aborrecido com a indicação do Michel Temer para vice. Você imagina o que eu senti vendo a Dilma se solidarizar com o Eduardo Cunha em detrimento de uma pessoa que saiu em defesa dela, ser o ministro da Educação, e ela nem sequer ter coragem para dourar a pílula, se abraça com o Eduardo Cunha. Onde é que o Eduardo Cunha está? Está na cadeia. Nomear o Levi, ministro da Fazenda, espera um pouquinho, eu sou obrigado a explicar isso, o que é que eu tenho com isso? Agora, o que eu digo do PT é que a gente tem que respeitar, é um momento muito traumático. Tem muita gente provocando, porque tem 2 grupos que não querem essa unidade. A direita, que tem pânico, pavor de unirmos todos lá no primeiro turno, e a direita. A direita e a burocracia do PT, que não está nem aí para o Lula, vamos ter clareza, está doida para eleger deputado. O senhor já tentou fazer uma frente de esquerda, essa é a terceira vez. Em 98, acabou indo para o PPS, porque não deu certo. Talvez foi a articulação... Não, é mais antigo. Quando em 89, as coisas estavam se encaminhando para dar no colo, eu tentei o diabo que eu pude, como jovem prefeito de Fortaleza, para o Lula e o Covas se entenderem. E o Brizola percebeu isso e propôs a mesma coisa ao Lula. E o PT não quis, foi lá isoladamente e apanhou. Então são 4. Então, 89, mas a vida inteira 98, por isso. 2002 também. Claro. Por que você acha que dessa vez pode ser diferente? Não acho que essa vez vai ser diferente, não. Eu acho que nós não nos uniremos no primeiro turno. Não acho que a gente vai se unir no primeiro turno, o que é lamentável. O que é lamentável, expõe o país a um risco grave. Mas o que eu posso fazer contra a natureza do PT? Não é só o a não ser respeitar. Que natureza é essa, candidato? A natureza do hegemonismo. Todo mundo sabe disso. Mas não é só... Repare bem, o que é que o PT está anunciando para o país? O PT está anunciando para o país que terá candidato a presidente e que o candidato a presidente é o Lula. Não Silêncio. será. Não, o que é que vocês acham?
Não será candidato. O que vocês acham? O que eu ia colocar... Eu não vai sou eu que bater vou dia dizer. 15 de setembro e vai voltar. Dizer, paciência, vamos esperar, vamos ver. Só para botar um... Sabe quem botou a lei da ficha limpa em vigor? O PT e o Lula. Quem botou a lei da ficha limpa em vigor, contra a minha opinião... O senhor revogaria? Não, mas como é que vai revogar uma lei que entrou no gosto do povo brasileiro? E isso é assunto do Congresso Nacional. Agora, num país que tem 4 graus de jurisdição, você subtrair os direitos políticos de alguém que tem 2 graus de jurisdição acima, é uma aberração. Simplesmente, o que está errado é ter 4 graus de jurisdição, o que está errado é o processo penal demorar tanto, o que está errado são os tempos judiciários que estão tanto, mas aí você tem uma distorção institucional gravíssima e vai pelo atalho. Eu só ia colocar, Ciro, que tem a questão da Marina Silva também, que também ocupa esse espectro do eleitorado. Sim, claro, ali, e eu acho que então, muito bem, três, a Marina é uma né? pessoa, como diz a turma mais nova, é uma pessoa do bem. A Marina é uma pessoa do bem. Se o país achar que a Marina, que deve ser a presidenta, nós temos aí alguns valores garantidos. Ela está melhor nas pessoas. A decência, o espírito público. Né? O que falta à Marina é a vivência política, é um mínimo de estrutura, um mínimo de traquejo para esses tempos complexos que o Brasil está vivendo. Mas ninguém duvide que a Marina, como diz a turma mais nova, é do bem. Né? Eu queria colocar... Portanto, ela está num justíssimo lugar aí nas pesquisas. Queria avançar aqui numa questão. Agora, a pesquisa é retrato de momento. Claro. E a vida não é retrato, a vida é filme. Só para colocar aqui uma questão aqui que eu acho que é interessante, assim. Bem, primeira coisa, os candidatos, com os seus ditos de mercado, né? Recentemente, a gente viu, há 2 semanas, tem degringolado a situação no Brasil fortemente. Eu acho que o mercado, com as oscilações de preço ultimamente, já meio que abandonaram o Michel Temer. Tá, pelo menos analisando. Não, mas eu coloco isso de forma tranquila, porque você tem um sentimento que o Pedro Parente vai sair, isso daí já está um pouco estabelecido dentro do próprio mercado. Tem que sair. Não, mas isso é uma coisa... Eu que estou dizendo. Não, mas é que estamos pensando dentro dos conjuntos de preço mesmo do mercado, né? A impressão que eu tenho, e aí é uma opinião minha, que obviamente talvez não seja compartilhada com todos do mercado, é que de tal forma draconiana a questão da emenda constitucional 95 que o senhor colocou, que o próximo presidente vai ter que soltar uma espécie de MP do Veja Bem. Né? O que eu quero dizer assim, vai ter que se rediscutir isso daí. Né? Nitidamente, de novo, né? Vai bater em algum preço de ativo, né? Vai ter que reprecificar. Acho que o mercado estava trabalhando com hipóteses muito ingênuas. Né? Nada contra o Luciano Huck, que estudamos no mesmo colégio, mas imaginar que o Luciano Huck ia conversar com qualquer senador da República é uma hipótese bastante heróica. Né? Dito que as perguntas que o Bernardo, o José também colocou aqui, da questão da base aliada. Se você tiver ficha, nos 6 primeiros meses você está colocando, qual que é a medida que você vai querer, assim, essa é a medida que eu tenho que tomar? Governar bem é evitar essas simbologias simplórias. Tá. Governar bem significa um punhado de coisas simultâneas. A primeira delas é equipe. E eu estou recrutando, estão aqui na bancada 2 das figuras centrais, vão conhecendo aí, o professor Nelson Marconi, o professor Mauro Benevides Filho, cada qual mais qualificado. E eles são apenas aqueles que eu estou indicando já de uma imensa equipe que está refletindo sobre todos esses aspectos. Então, formar equipe é uma coisa antecedente a assumir o governo. Segundo, toda a questão do primeiro momento tem que ser focada na questão da contradição de um presidencialismo à americana, sem que a gente seja norte-americano. Deixa eu explicar. A gente copiou a institucionalidade americana, mas lá o sistema de direito é o consuetudinário. Não tem uma Constituição rígida que exige 3/5. Aqui nós temos uma Constituição rígida que exige 3/5, ou seja, nenhum presidente da República terá nem remotamente essa capacidade de reformar o país. Precisa ter dito logo antes. O que significa que nós temos que achar 3 atenuantes e um fusível para resolver isso. Primeiro atenuante, propor as questões antes, como eu estou procurando fazer. Aceitar as chantagens, as intrigas, a boataria e, se escapar vivo, eleitoralmente, se eleger você e a ideia. Porque isso diminui muito o hiato entre um presidente reformista e um Congresso reativo, não porque é mau, mas é porque é um Congresso que, passaram as eleições, eles desatam a relação com o povo e é cercado por grupos de pressão, por lobbies poderosos, né, que são os privilegiados dessa ordem perversa do Brasil. Mercado, não sei o quê, papapá, mas também magistrados, policiais e tal. Eu já fui congressista, eu sei como é lá. Se você não tiver muita âncora na rua, você está no outro planeta. Quando você está dentro da Câmara Federal, foi a pior experiência da minha vida política de 38 anos de experiência. Depois você tem que entender que desde o General Dutra até cá, esse fenômeno é real para todos.
Todos os presidentes que se elegeram no Brasil se elegeram com minoria relativa. E todos tiveram poderes imperiais, praticamente, nos 6 primeiros meses ao ano. Portanto, a proposta da reforma é nos 6 primeiros meses. Não é que seja no primeiro dia, é usar os 6 primeiros meses. Para não assustar ninguém, nem o mercado, nem ninguém. Chamar o debate, propor, discutir, mediar, fazer os conflitos fluírem sem medo, sem temor. E aos 6 meses, não é, você encerrar a discussão. Porém, há uma terceira atenuante. Em toda tragédia tem um lado bom. Hoje o Brasil está com o Pacto Federativo rasgado. 27 estados, 17 já estão quebradinhos da Silva e o resto vai quebrar também se continuar esse quadro aí. O Rio Grande do Sul não tem saída lá local. O Palácio do Piratini virou uma usina de destruição de liderança. O Palácio da Liberdade, em Minas Gerais, virou uma usina de destruição de liderança. Isso não é culpa dos governantes mineiros. O Rio de Janeiro está ingovernável. Também não tem saída. Claro que no Rio passou-se da conta da molecagem, na bandalheira, na roubalheira, etc., etc., mas não é o caso hoje, na minha opinião, pelo menos. E ainda assim o Rio está quebradinho da Silva e por aí vai. O Rio Grande do Norte numa situação trágica. Para dar os exemplos mais doídos, São Paulo não está, porque faz 4 anos que não dá reajuste para os funcionários, coisa que o Ceará faz todo ano, repõe a inflação pelo menos e dá ganhos reais, está expandindo saúde, expandindo segurança, expandindo educação. E São Paulo passou 8 meses sem pagar dívida. É engraçado que o chamado mercado não disse nada. Conseguiu uma liminar judicial dessas aberrantes que surgem de vez em quando na lógica brasileira, passou 8 meses sem pagar dívida. E quando a liminar caiu, contabilizaram para o passado. Assim é moleza, assim eu também sei fazer. Só um instante, a gente vai terminar aqui. Quarto, especialmente na questão de enfrentamento de minorias poderosas em favor de maiorias desorganizadas, trabalhar diretamente com a decisão popular por plebiscitos e referendos. Especialmente a reforma da Previdência não passará jamais no Congresso Nacional. Vamos então para o intervalo, Ciro, a gente continua no próximo bloco. A gente volta já com o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Não saia daí. Estamos de volta ao vivo para o 4º e último bloco da entrevista com o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Agora a gente vai ouvir e ver a pergunta do Gustavo Amorim, de Foz do Iguaçu, Paraná, enviada pelo aplicativo da Cultura Digital. Você também pode gravar sua pergunta e enviar para os próximos convidados do Roda Viva. Vamos à pergunta. A minha pergunta é, caso o senhor seja eleito, quais serão as medidas que vai tomar em relação ao subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, o que você vai fazer para melhorar a atenção básica de saúde e como isso será feito? Veja, muito obrigado por essa pergunta, porque nós estamos aí com essa crise dos combustíveis. Isso é absolutamente a mesma matriz de um outro problema que vai ser tão grave e caótico quanto esse que explodiu agora, se a gente não entender isso e não preparar a sociedade brasileira para exigir dos políticos uma mudança. Deixa eu explicar de novo aquilo que eu já falei. Hoje, o Brasil está proibido de expandir o gasto com saúde, com educação, com segurança, mas vamos lá, sua pergunta é saúde. O Brasil está proibido de expandir o gasto com saúde pelos próximos 20 anos. Nós temos mais ou menos 2 milhões de nascimentos por ano. Só isso já mostra a absoluta insustentabilidade desta selvageria. Portanto, nós precisamos revogar aquilo que se convencionou chamar de emenda 95. O que é a emenda 95? É aquela que tabela os gastos com saúde, educação e coisa e deixa livre os gastos financeiros e deixa livre os gastos previdenciários, mesmo aqueles dos privilegiados, conforme já conversamos hoje aqui. Portanto, só é sério o compromisso daquela presidenta ou daquele presidente que propuser a você qualquer mudança partindo da revogação da PEC 95. Não significa soltar as contas, deixar o país gastar mais do que ganha, porque isso nunca foi prática boa em nenhuma família e nenhuma nação. E eu não tenho um dia de déficit na minha vida, como já pude dizer agora. Mas, revogado isso, nós precisamos reforçar basicamente alguns caminhos que são óbvios. Primeiro, a atenção básica no Brasil, salvo deformações aqui e ali, porque existe SUS muito bom num canto, SUS muito ruim no outro, porque ele é uma mistura de responsabilidade do município, do Estado e da União. E o povo não sabe, mais ou menos, quem é nesses assuntos. Portanto,
A atenção básica, mais ou menos, está universalizada no Brasil, com a mancha aqui ou ali de menos cobertura. Porém, essa atenção básica morre na dispensação de remédio, ou seja, na entrega dos remédios. Esse é um foco para a gente resolver. E aqui nós estamos importando do estrangeiro e, portanto, pagando em dólar, igual o fenômeno da gasolina, 80 de cada 100 remédios que nós consumimos. Portanto, é preciso criar uma economia nacional, uma indústria da saúde, para que a gente possa gastar o dinheiro que já está sendo gasto, não gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa ou na China, para fazer geração de emprego aqui. Quase 90% disso está com patente vencida, que você simplesmente copia e reproduz. Segundo, morre a atenção básica por falta de exames especializados. É preciso criar policlínicas em consórcio com os municípios e com os estados. O Ceará já universalizou esses exames especializados e está funcionando muito bem. Eu vou tentar mostrar isso também na televisão. Essas aqui são as duas primeiras providências em relação à atenção básica e precisa eliminar o subfinanciamento. Depois você tem uma outra grande emergência. São milhões de brasileiros, homens e mulheres de todas as idades, que estão numa fila interminável de cirurgias eletivas. Isso se dá porque a tabela do SUS, da rede conveniada, foi congelada desde 2003. Resultado, o setor público não expandiu na devida velocidade os leitos e o setor conveniado fechou os leitos, embora a maior parte deles esteja aí sendo mantida, ainda sem funcionar, aguardando que se vire esse jogo. É preciso trazer essa rede imediatamente de volta pela cooperação e fazer um grande mutirão para limpar as cirurgias eletivas. Ciro, vamos ouvir o Brad Haynes, que ele fez poucas perguntas aqui. Na Venezuela, o Nicolás Maduro acabou de ser reeleito como presidente até 2025 por um processo eleitoral que representantes da ONU, da União Europeia e 12 países da América Latina não reconheceram como legítimo e democrático. O senhor discorda. Por quê e qual seria o papel do Brasil frente a essa crise venezuelana, se nem parte da mesma visão que essa comunidade de nações? O papel do Brasil foi abandonado por este governo, embora o governo anterior também não estivesse cumprindo o real papel que se determina nesse momento do Brasil em relação à grave e complexa questão venezuelana. O que eu quero dizer? O papel natural do Brasil, para o qual nós não temos substituto, simplesmente é de mediar este conflito entre uma oposição fascista, neonazista, entreguista, vendilhando a pátria, que é a maior parte da oposição ao Maduro, e um chavismo que não se sustenta mais a partir da exaustão de mecanismos de cíclico apelo popular, que não está conseguindo romper o cerco do isolamento econômico, especialmente imposto pelos norte-americanos, e que provoca um desabastecimento muito grave. O Brasil tem este papel natural e não há o segundo lugar para fazer. Portanto, é criminosa a posição do governo brasileiro de tomar lado na questão venezuelana como se nós fôssemos um mero gendarme dos interesses imperiais americanos que simplesmente querem praticar um golpe na Venezuela. Não por acaso é o outro lugar onde tem petróleo, na América Latina. Portanto, o papel do Brasil não é alisar o Maduro e suas práticas que já estão passando de qualquer razoabilidade, muito menos tomar lado, como o governo brasileiro tomou, dessa fração fascista e entreguista e vendilhã, da Venezuela, que a oposição representa hoje. Ciro, a Débora tem uma pergunta. Sobre segurança pública, candidato. O senhor fala numa alteração da estrutura nacional. Como é que seria essa estrutura para reduzir as taxas de homicídio, combater o tráfico de drogas e a atuação das criminosas? E o que o senhor acha do chamado SUS da segurança pública? Isso é uma obviedade que, retoricamente, foi recém-encaminhada pelo Congresso Nacional, mas que apenas é retoricamente. Não foi criado um sistema como o nome anuncia. É preciso criar um sistema real, nacional, de segurança pública, e a clareza desse sistema é uma hierarquização de institucionalidades e de tarefas, quem faz o quê, quanto custa e quem paga. Então, esse SUSP aí, por exemplo, não acrescentou um centavo e não mudou em nada a lógica ineficiente, para não dizer absolutamente impotente, da estrutura VAN, ou convencional de segurança no Brasil. Guardas municipais, que seriam a base de um processo comunitário, de informação, até uma hierarquia centralizada numa Polícia Federal que centralize a inteligência, inclusive das Forças Armadas. Porque o que combate crime não é aparato,
essa história ilusória que estão enganando a população de aparato, de soldado armado com fuzil, apontando para comunidades faveladas, isso é tudo pantomima, é teatro, embora a população está tão, a gente chama escabriada no Ceará, está tão desorientada, tão com medo, que tende a dar valor, tende a pedir providências dessa natureza. O senhor acabaria com a intervenção no Rio? Hein? O senhor eleito em janeiro acabaria? A intervenção acaba dia 31 de dezembro, conforme o decreto que a institucionalizou. E sim, eu não renovo porque eu preciso reformar a Constituição. Não sei se terminei a resposta, porque é um pouco mais complexa. Eu quero criar uma polícia nacional, diferente da Polícia Federal, para fronteiras. A característica dela será altíssima sofisticação tecnológica, satélites, drones. Nós vamos monitorar fronteiras por aí, não é como se fazia no século XX ou no século XIX, com pilotões de fronteira em lugares onde as pessoas passam convencionalmente, isso modernamente não funciona mais. E a Polícia Federal será expandida para fazer inteligência policial. Pretendo mudar a lógica do distrito da culpa. O que é que significa isso? Hoje, a família do policial militar, que é quem chega no teatro de operação, que é encarregada de prevenir o crime, mora na favela. Mora no bairro pobre e precisa estabelecer alguma relação de convivência harmônica, ponha aspas nisso, com o banditismo instalado do baronato do crime, que está na favela, embora o grande narcotraficante não more nas favelas. Não é? E aí não funciona o processo. É preciso que isto tudo seja mapeado com inteligência, no sentido policial do termo, e que comandos vindo de outros distritos extraiam cirurgicamente essas cabeças das facções criminosas e do crime organizado pelo narcotráfico e leve para a formação de culpa em outro distrito e para um processo penal e penitenciário separado do local. Mas diante dessa complexidade, como é que se viabiliza tudo isso que o senhor falou em 4 anos no mandato? Porque a população precisa sentir isso. Mas quem disser que vai fazer milagre está mentindo. Ou não é do ramo, ou não entende nada, ou simplesmente não respeita a dignidade das pessoas. Mas exemplaridades são possíveis de ser praticadas na primeira hora. Não duvide disso. A polícia hoje sabe exatamente quem são os chefes da banda. Sabem tudo. Em São Paulo, por exemplo, as autoridades se estabeleceram um entendimento com o PCC. Simples assim. O senhor inclui o Alckmin nisso? Ele fala muito da redução de homicídios. Eu não posso provar, mas é flagrante que o PCC em São Paulo fez um acordo com as autoridades. De qual natureza? Um acordo de cessação de homicídios, por exemplo, para poder fazer o tráfico de droga impunemente. Agora, Ciro... E São Paulo subnotifica os homicídios. É porque a nossa imprensa é muito conivente. Se você olhar nas estatísticas da Segurança Pública de São Paulo, a quantidade de pessoas assassinadas que estão na categoria morte suspeita vai passar de 100 mil. Ciro, nem toda a imprensa, mas Toledo, qual a imprensa que não faz? Eu estou dizendo isso e ninguém apura. Não, já tem muita matéria sobre isso. Estamos sem tempo. Infelizmente, a gente agora só tem tempo rápido ping-pong. Vamos nessa. Ok? A música da sua vida? Música da minha vida, Carinhoso. Filme? Blade Runner. Livro? Eu sou um compulsivo leitor de biografias e a biografia do Churchill eu já li várias. Eu vou ficar com qualquer uma delas serve. Seu ídolo? Meu ídolo? Meu pai. Uma frase ou um verso? Hay que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás. Ou seja, é preciso que a gente endureça, mas recuperemos a crença e a confiança de que o Brasil, pelo trabalho, pela dignidade, pela produção, pela indústria, vai virar esse jogo. Bom, agora você já respondeu a última, que era o sonho. Acho que você já respondeu. O meu sonho é ver o Brasil feliz de novo. E eu vou ajudar muito isso a acontecer. Obrigado, Ciro. A gente chega ao final de mais esta edição do Roda Viva. Agradeço a participação de Brad Haynes, José Roberto Toledo, Débora Freitas, Ibsen Costa Manso, Bernardo Melo Franco, André Perfeito e ao Paulo Caruso. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao Ciro Gomes, que ocupou o centro da Roda Viva. Na próxima semana virá ao Roda Viva o pré-candidato pelo Podemos, Álvaro Dias. Em seguida teremos Henrique Meirelles, Rodrigo Maia e Manuela Dávila. Entre os candidatos mais bem cotados nas pesquisas, apenas Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin ainda não comunicaram em que data gostariam de vir ao nosso programa. E você pode enviar um vídeo com a sua pergunta para o convidado por meio do aplicativo da Cultura Digital. Só gravar o vídeo, entrar no aplicativo e clicar em Participe.
Depois, basta apertar Envie e selecionar o programa Roda Viva. O app está disponível para Android e iOS. Boa noite, boa semana a todos. Espero vocês na próxima segunda. Até lá.